Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão aí por a sua companhia. E a gente pede sempre para que você possa aí compartilhar, né, os programas da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior. É só entrar lá nos canais, entrar aí nas redes sociais e disseminar aí essas mensagens dessa programação. Quero também saudar e abraçar, mesmo que à distância, os técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando aí para chegar essa programação para você. Como eu disse aqui, é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia. A gente também queria dizer que se você quiser ouvir e assistir programas que já foram no ar, é só você ir em RBN/TVMM, né? Essas letras, lá no YouTube, na busca, você vai encontrar a playlist de todos os programas, né? E, inclusive, do Alvorada. Então, vai lá, TVMM, né? RBN TVMM, tá bom? Muito bem, então, hoje a gente quer trazer um livro de Miramês, que é o livro Saúde, isso mesmo, livro Saúde, nada como a gente manter a nossa saúde, nada como a gente estar com a saúde em dia, né? E este livro aqui de Miramês, na psicografia do João Nunes Maia, né? Lembrando aí o nome do nosso médium, nós estamos no tópico aqui, então, afirmações curativas. Olha que tema importantíssimo. Então ele começa a dizer aqui: é nosso dever modelar nossos pensamentos com as ideias do Cristo, para que possamos sentir a influência do amor, esse sentimento que liberta a alma na profundidade da consciência. Veja que parágrafo maravilhoso, ele já começa que, nossa, muito importante a gente modelar as nossas ideias a do Cristo, porque com certeza nós vamos sentir a influência do amor de Jesus, né, por nós, do amor que temos em nós. Então é uma grande, né, oportunidade da gente poder modelar, né? Lembra? É como se a gente pegar aquele barro bruto e vai fazendo um molde, de repente ali sai um vaso, ali sai uma escultura. A gente pode também, né, modelar os nossos pensamentos, porque nossos pensamentos têm forma, né? A gente sempre ouve dizer das formas pensamentos, pois é. Se a gente tem essa condição de modelar os nossos pensamentos, a gente pode modelar é, como quisermos. E se a gente colocar dentro dessa modelação aí, ou de modelar esses nossos pensamentos, baseados, né, nas ideias, ensinamentos e exemplos do Cristo, com certeza nós vamos ter uma lindíssima obra, né? Muito, né, com uma influência de amor, né, de Cristo, do Cristo, de Jesus, para os nossos sentimentos. Isso já começa, então, começamos a ter uma geração de saúde, né? E as afirmações curativas, como é o tópico daqui, vão nos ajudar muito. Vamos ver, então, vamos ouvir e prestar atenção aqui no que o nosso Miramês nos diz. A nossa mente deve ser um campo fértil na lavoura espiritual, onde medra a árvore da vida, que se multiplica ao infinito pela força crescente do espírito. A alma não pode esquecer a moderação, mas não deve tampouco ser absorvida pela preguiça. A chama divina é ativa e pulsante, gerando constantemente o que pensa e sente na profundidade do ser. Oh, que maravilha!
ele coloca aqui, né, como a mente um campo fértil, né, na lavoura espiritual. Então, veja que a nossa mente é um campo vasto também, fértil, um campo preparado, se assim a gente quiser, para as boas sementes, para vigorarem aí na lavoura, né, que ele fala espiritual, né, e que multiplica essas sementes, se multiplicam. Ela vai tendo uma dimensão que muitas vezes a gente mesmo nem conhece que existe dentro das nossas condições, né? Ele fala também da chama divina, né? Que gera constantemente o que pensa, e a chama divina é ativa e pulsante. Olha aí, olha, a chama divina é ativa e pulsante. Então, o que é que nos espera e o que tem à nossa volta no universo? Essa abundância que ele coloca aqui, que ele diz que é ativa e pulsante, essa chama divina, né? E que gera constantemente, né? O que pensa e sente na profundidade do nosso ser, fala do seu ser. Quer dizer, a gente então pode fazer essa conexão com essa abundância, com essa força geradora, né, de multiplicadora de bênçãos que é a mente aí, a criação do nosso Pai, né? Então, ficamos atentos nessas possibilidades, né, que são necessárias para nosso bem viver, para nosso equilíbrio, harmonia e saúde, né, que é o tema desse livro aqui. Ele fala aqui, olha, a capacidade da luz de Deus na alma alcança o infinito e cresce de acordo com a boa vontade. Ela é capaz de curar a si mesma com recursos mentais e as energias geradas pelos sentimentos puros. Veja, né? Ele fala assim, a capacidade da luz de Deus, como a gente estava falando, ela está ele fala que está na alma. Olha aqui, ó, a capacidade da luz de Deus na alma. Então significa que esse manancial divino está em nós, né? Na alma e alcança o infinito, ele diz, e cresce de acordo com a boa vontade. Então, não somos nós mesmos que temos que buscar essa, esse acreditar, né, esta fé nestas possibilidades tão incríveis que o Miramês está colocando aqui. A partir do momento que a gente sintoniza, que a gente se coloca, né, sintonizado com essas forças, tudo na nossa vida pode melhorar. Poderíamos e podemos, né, alcançar coisas inimagináveis, né? Às vezes a gente olha para um exemplo de um artista, né, e fala, como é que ele consegue aquilo? Se aquele ser alcançou aquela possibilidade, aquela inteligência, aquela habilidade, aquela força, aquela, né, foi através do quê? Da vontade da exploração das nossas capacidade que existe dentro do nosso ser. E isso que o nosso querido Miramês está aqui trazendo para nós, né? Ele diz também, ó, os centros de força aglutinam meios e consubstanciam modos de curas variadas, né? Uma das quais é entregar a mente iniciada na senda do amor, os valores que, bem comandados pela consciência instintiva, enaltecem o tônus vital, rejuvenescendo a imensurável colmeia de células, instalando assim a harmonia divina no venerável soma que o espírito tomou como casa temporária. Então, essa casa temporária, né, ela fala assim, que é possível que a gente possa rejuvenescer a imensurável colmeia de células. Nós temos, vamos dizer assim, esse acesso a poder
se restabelecer, muitas vezes, quando estamos enfermos. Quantas vezes a gente já não passou por um processo de enfermidade e aí o nosso corpo se restabelece, né? Claro que às vezes através de uma medicoterapia ou uma terapia medicamentosa ou de uma energização através de um passe, de uma cura que a gente possa receber espiritual, mas invariavelmente, né, o nosso soma, o nosso corpo, ele vai se restabelecer por si próprio. Se a gente prestar atenção nessa condição nossa, né, de autocura, por exemplo, o Emmanuel diz que nós temos uma farmacopeia dentro de nós. Então, vamos dizer que todos esses elementos de possibilidade de cura estão em nós, porque nós mesmos já testemunhamos várias pessoas que se regeneraram através da fé, né? Que acreditaram em determinada situação. Eu, por exemplo, lembro de um exemplo muito forte, que é da Louise Reis, que né, era uma psicóloga que teve né, uma enfermidade aguda e através de um treinamento, através de uma afirmação, que até é aqui que nós estamos falando, afirmações curativas. Através dessas afirmações da Louise, ela conseguiu se curar. Onde ele encontrou esse medicamento? Foi fora? Foi muitas vezes, né, lá no alopático, no homeopático, nas ervas? Não, foi em afirmações. Então, se nós é como se fosse um mantra em que a gente afirma positivamente essa condição nossa de poder se curar. São né, possibilidades que estão armazenadas e muitas vezes esquecidas nos porões do nosso ser. E a gente precisa ativar isso, né? Nós precisamos, o espírito aqui, né, que comanda todo esse complexo que somos, né, esse ser integral que somos, pode ativar através desses mecanismos mentais, né, de afirmações positivas, curativas, como o nosso, não é, Miramês está propondo aqui neste texto. Que coisa impressionante, que olha, há algo realmente para a gente reverenciar o que ele está trazendo aqui, né, para nós. Ele diz aqui, ó, as ideias curativas são diversificadas entre si, porém fundamentadas em um só princípio. Ó, atenção aí, ó, fundamentadas em um só princípio. 2 pontos. O muito conhecido energismo puro, denominado prana. Se queres saúde, procura afinizar-te com ele nas suas linhas de luz traçadas pela lei dos afins. Estás de posse de um grande tesouro, a razão, e dela parte o discernimento que te levará a alcançar a luz. E aí ele coloca então aqui para nós, né, se queres a saúde, procura afinizar-te, né, com essas linhas de luz, com o prana, né, com esse movimento que o prana, né, ele é o princípio da vida, ele é a energia vital que nós temos, a energia vital que nos acompanha, né, no campo físico. Então, essas linhas de luz traçadas pela lei dos afins. Então, as afinidades que a gente quer trazer de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso ser. Nós é que comandamos isso, nós é que decidimos isso, nós que escolhemos isso. Cabe a nós, né, podermos estar buscando esse grande tesouro, né, que ele fala, que é a razão que vai nos dar o discernimento para que a gente faça essa boa escolha, né, de realização dos desejos superiores para trazer saúde para nós mesmos, né? Então, por isso que ele fala aqui, olha, cultiva em tua mente afirmações que garantam a serenidade,
Não deixes de encadear assuntos de elevadas condições espirituais, né? Prepara os teus lábios para conversações sadias e procura registrar das tuas companhias apenas o que de melhor venhas a ouvir. Aí, as escolhas, né? A gente buscar assuntos de elevadas condições e expressões, né? Espirituais. Ele fala conversações sadias e também registrar aquilo que é, né? Porque nós fazemos essa escolha. Nós é que vamos escolher o que nós queremos ouvir, né? O que nós queremos pensar, o que nós queremos falar, o que nós queremos ouvir, né? Então, se a gente quer inocular, desculpe, um veneno, o que ele vai fazer? Mal para nós. Agora, se a gente buscar, né, na maioria das vezes, porque a gente vive num planeta de provas e expiações, um planeta em que a gente vai ter linhas de informação realmente destruidoras, né? Que tentam desviar-nos do caminho, mas a gente pode barrar isso, porque a gente está consciente disso, a gente sabe que aquilo não nos faz bem. É muitas vezes uma atenção viciante da nossa parte de buscar, né, notícias ruins, a gente fica muito tempo aí ligado em noticiários, né, de baixo padrão de vibração. A gente pode cortar isso dos nossos hábitos. A gente pode buscar uma coisa melhor. A gente pode buscar uma leitura melhor, a gente pode assistir alguma coisa mais sadia, ouvir algo mais sadio. E aí, consequentemente, se a gente se alimentar e se abastecer disso, naturalmente nós começamos a dizer, a colocar de dentro de nós, para fora, boas coisas. Por quê? Nós nos abastecemos dessas boas coisas. Nós convertemos aquilo que era, muitas vezes, destruidor, que era infeliz, e transformamos para situações felizes. E isso é saudável, e isso é sadio, e isso traz saúde. Então, cabe a nós querermos e desejarmos e escolhermos o melhor para nós mesmos. E, consequentemente, a partir do momento que a gente começa a vibrar nessa frequência, né, que a gente está falando positiva, curativa, nós vamos contribuir para o equilíbrio do nosso planeta. Então, cabe a nós, né, essas escolhas, vamos dizer assim, esse aprendizado até, porque a gente vem de reencarnações em reencarnações ligados a esses hábitos infelizes, a esses vícios, essas situações viciantes que nos congelam, que nos petrificam, que nos enraizam, né, que nos retêm, né, e a gente não avança. Então, a gente precisa fazer esse exercício de sair dessa situação. A gente precisa, todo dia, estar ali fazendo uma sequência de aprendizado com esses exercícios. Só assim, né? Com esses até treinos. A gente precisa treinar a nossa mente para que ela entenda que é isso que a gente quer, né? O melhor. E não a gente ficar buscando, muitas vezes, um cultivo, né? Para esse campo, né, como ele coloca aqui, que é uma lavoura, né, espiritual. Ele fala ainda aqui, ó, lembra-te de que a seleção com Jesus é fator de cura de todos os males. Olha essa frase, né? Lembra-te que a seleção com Jesus é fator de cura de todos os males. Então, por onde a gente pode enveredar? Ah, como eu começo? Evangelho, exemplos de Jesus. Com Jesus, como ele fala aqui, né? Essa seleção. Nós devemos nos selecionar o que nós queremos e desejamos para nós. Com quem? Com Jesus, né? Que ele fala que é fator de cura de todos os males. Olha só, está nos dando, né, uma receita aqui, né? Simples, não tem nada de absurdo, simples, de a gente selecionar tudo que a gente quiser.
de bom para nós com Jesus. Porque Jesus é essa figura, esse mestre, esse exemplo, que só vai irradiar para nós benefícios, né? Fortalecimento. Se nós estamos passando por dores, né, de dificuldades, é que nós estamos adoecidos, né? Então nós precisamos nos curar se nos conectarmos efetivamente com Jesus, né? Nessa seleção com Jesus, como ele fala aqui, né? Que beleza, né? Ele fala assim: furta-te de servir à maledicência. Tá vendo aquela questão da gente colocar nos nossos lábios, proferir ideias infelizes? Ele fala, furta-te, então vou repetir, de servir à maledicência, expurgando toda ideia, né? Ele fala que expurgando toda ideia de julgamento que surgir em tua mente e que traz as cinzas da vaidade e a inquietação dos ciúmes. Do ciúme. Olha só, então, se a gente se ligar às maledicências, a gente vai acabar quase que naturalmente expurgar, colocar para fora coisas ruins. Nós vamos nos conectar com ideias infelizes, com frequências de baixo teor vibratório. E aí, às vezes, a gente adoece fisicamente, até emocionalmente, mentalmente, por quê? Nos atrelamos a essas ideias, né? Nos colocamos nesse campo da maledicência, como ele coloca aqui, né? E a gente passa a expurgar isso, quase que sai assim, né? E ali ele fala toda a ideia de julgamento, né? E nos conectamos com cinzas da vaidade e a inquietação dos ciúmes. Ciúme. Basta a gente ver quando uma pessoa está num estado desse. Tudo para ela, ela vai ter ciúme de tudo. Ela vai ter apego a tudo, a todos. Ela vai estar realmente numa cegueira em que só a vida daquela pessoa é aquilo. Entra em julgamentos, entra nas frequências da maledicência, como ele colocou aqui, de falar mal dos outros, né, gratuitamente. Isso a gente tem que tomar um grande cuidado, porque isso é um envenenamento do nosso ser, né? A gente vai estar procurando o quê? Enfermidade. Agora, ele diz que se procura saúde, ser benevolente e gasta o tempo que, por vezes, desperdiças catalogando os defeitos alheios com a autoeducação, né? Então, em vez da gente converter o nosso tempo com esse tipo de atitude que ele coloca aqui, né? Gastando tempo, né? Com os defeitos alheios, porque a gente só vê o defeito do outro, né? A gente não olha para o nosso. E aí fica apontando, fica julgando, como ele fala aqui no outro, falou no outro parágrafo aqui, no outro parágrafo, falando do julgamento. E ele fala que a gente precisa buscar, então, uma autoeducação. Por que que a gente precisa buscar essa autoeducação? Porque nós já viemos de um outro educandário, de ideias infelizes, né? A gente vem arrastando de reencarnação em reencarnação muitas dessas coisas, então a gente precisa alterar isso e buscar uma autoeducação de afirmações curativas, positivas, elevadas, de buscar pensei agora naquele inseto, da abelha. Olha aqui, a abelha, ela é um inseto maravilhoso, né? Porque ela nos produz o mel, né? Mais outros produtos que ela tem ali que são importantíssimos para a saúde, e ela também vai fazer a polinização, né, das plantas. Então veja que inseto maravilhoso, que trabalhador, que cria aquela colmeia, até ele fala aqui da nossa colmeia, das nossas células que são colmeias. Então a abelha é um símbolo assim muito importante, uma imagem assim, algo que
nos leva, muitas vezes, a pensar o quanto a natureza também nos dá de exemplos. Então, lá, e que a gente possa ser como esse inseto, né? Um inseto, né? Um inseto que tem toda essa, né? Esse trabalho maravilhoso de nos levar, dar esses exemplos de trabalho, até o mel, ele é usado em muitos medicamentos, ele puro já é um medicamento, então que a gente possa deixar assim como exemplo, assim como algo que a gente possa registrar aqui na nossa mente e pensar, né, como a gente quer pensar positivo, pensemos nessa abelhinha. A abelha é um exemplo positivo da natureza, né? E aí ele fala, né, que o regime de disciplina contigo mesmo é ambiente seguro para a alegria espiritual. Ele está dando aqui outra dica. Olha só. O regime de disciplina contigo mesmo é ambiente seguro para a alegria espiritual. Nós temos que pegar essa frase e marcar ela. Por quê? Nós até temos o exemplo do Chico, né? Quando ele estava para realizar aquela tremenda tarefa, ele não imaginava que ele ia ter um trabalho imenso pela frente. Mas ele sabia que era um trabalho, né, na sua consciência, no seu ser. Ali ele sabia que era um trabalho de muita responsabilidade, que seria muito trabalho. Então, ele pede para que o Emmanuel, né, fala o que eu devo fazer. E o Emmanuel fala aqui, como nós vimos aqui, né, falar disciplina, disciplina e disciplina. Então, ele fala o regime de disciplina contigo mesmo é ambiente seguro para a alegria espiritual. Então, se a gente utilizar dentro do campo de vontade nossa, dentro do campo de querer realmente, do querer, da vontade, do acreditar, é a gente se disciplinar para trazer para o nosso ser, como ele fala aqui, né, alegria espiritual. E a alegria espiritual nos traz o que senão saúde. Então a gente precisa desse movimento extraordinário que é possível dentro de nós para elevarmos o nosso ser a uma condição melhor, na verdade. E ele fala aqui, não te preocupes com o tempo despendido no exercício do aperfeiçoamento, pois as gemas preciosas estão sempre bem escondidas e a demora, às vezes, é preparo para a glória maior. Então a gente vai falar, mas leva tanto tempo para a gente conseguir isso, né? Ai, como é demorado. Mas ele coloca aqui que as melhores gemas, né? Ele coloca aqui, ele coloca que o Gimes não te preocupes com o tempo despendido no exercício do aperfeiçoamento, pois as gemas preciosas estão sempre bem escondidas e a demora, às vezes, é preparo para a glória maior. Então, é onde o explorador, por exemplo, ele não acha, muitas vezes, ali uma pedra preciosa na superfície. Ele vai ter que cavar, ele vai entrar nas cavernas, ele vai fazer todo aquele esforço, aquele suor, vai encontrar aquela gema, aquela pedra preciosa. E isso significa, quando se está dizendo isso, que nós temos essa pedra preciosa. Ela está em nós. Leva tempo? Leva. Demora? Demora, mas o valor disso é extraordinário. Por quê? A gente não está fazendo algo somente para esta vida. Essa exploração nossa, ela vai continuar e vai trazer benefícios para agora, principalmente, que é importante, o agora, e para o futuro, né? Essa noção de que a gente está fazendo algo que não vai ser perdido, né? Só vamos ter ganho e mais ganhos. Então, é tão importante que a gente se discipline a ponto de querermos realmente evoluir, crescer, de termos aí essas possibilidades que o nosso Miramês está nos trazendo. Muito bem, a gente vai dar uma pausa para um momento de prece, de oração, de vibrações.
Esse é o momento que a gente faz aqui no programa para a gente estabelecer esse contato com faixas de pensamentos positivos, curativos, elevados. Então, é um momento importante aqui do programa para a gente chegar aí e trazer para o nosso ser, né, essas condições melhores de vida saudável, de saúde. Muito bem, então. Então, vamos, nesse instante, se pudermos, fechar os nossos olhos, se pudermos também nos conectarmos com essa espiritualidade maior, com esses seres que trabalham incansavelmente 24 horas por dia com o nosso Mestre Jesus. Que nós possamos agora estabelecer essa conexão, esse contato com esses amigos queridos, independente do horário que a gente estiver, do tempo, porque as bênçãos do nosso Pai são atemporais. Elas estão aí sempre. Sempre estiveram, sempre estão e sempre estarão. Que a gente possa, então, nesse estado de mentalização, visualizar uma situação mais saudável para os nossos pensamentos, para as nossas falas, a nossa voz, as nossas conversas. Também melhorar o nosso sentido, o sentir, não é? O nosso campo emocional, o nosso campo mental, que estão conectados e se tornam um só quando nós nos harmonizamos do que a gente pensar, do que a gente falar e até do que a gente registrar através dos nossos olhos e também dos nossos ouvidos. Que possamos buscar essa harmonização com a ajuda desses benfeitores espirituais. Em contato com eles, com certeza, estaremos bem influenciados para esta autoeducação, como o Miramês colocou para nós. Que nós possamos, então, contigo, Jesus, conseguir dar um passo além, a mais, nessa busca de equilíbrio, de saúde, de ações saudáveis, dignas. Ajuda-nos, Mestre Jesus, fortalece-nos, nos dê coragem, que possamos estar mais contigo, Jesus, do quanto estás conosco. E, Mestre, nesse manancial de bênçãos que estamos desfrutando agora, pedimos-te que possas, Senhor, com os teus emissários de luz, levar bênçãos a tantos lares, a tantos lugares, a tantos seres, àqueles irmãos que estão passando por desafios grandes, que precisam manter sua saúde, muitas vezes enfermos fisicamente, depois, muitas vezes, de ações anteriores que levaram a essas enfermidades. Socorre, Senhor, ampara, os teus socorristas possam chegar a esses irmãos e irmãs que estão nessa condição. Em todos os pontos do nosso planeta, Jesus. No campo físico, no campo espiritual. Todos os seres, a natureza, a todos aqueles que estão no campo da água, da vegetação, né, nos campos minerais, nos campos vegetais, nos campos animais e hominais deste planeta, Jesus. Que a tua bênção esteja conosco, Jesus, nos fortalecendo e que nesse instante possamos senti-lo, Jesus, em nossos corações. Por isso tivemos, Senhor, nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes. Tu com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso olhar sereno, e do vosso coração, irradiando muita paz, muita luz, muito amor, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer mandar aí um recadinho para você do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, é através do clube que a manutenção
dos equipamentos, do pessoal, da programação da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior e todas as outras áreas da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, até da Unifeal, que é a Universidade da FEAL. São tantos meios de comunicação, de aprendizado, né, de educação. Então, você pode ajudar tudo isso. Para quê? Para que possa chegar a tantos outros corações. Então, a gente vai estar ajudando alguém indiretamente para receber aí as mensagens, como da programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Você pode ajudar. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações sobre isso que estamos falando. E também nós temos as pessoas que podem receber a sua ligação lá, né? Então, as colaboradoras e colaboradores. Então, ligue, ó, no Brasil gratuitamente, 0800 12 018 38. Esse é o telefone gratuito. Tem o fixo que você pode ligar aqui de São Paulo e região, 11 2458 3214. E agora, internacionalmente, no planeta todo, de onde você estiver, você pode mandar, né, uma mensagem pelo 11 97 261 0272. Esse é o WhatsApp, meio de comunicação rápido e fácil, né? Arlete lá no Havaí pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né? A Débora lá no Vietnã pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp para o Clube Amigos da Boa Nova, colaborar de onde você estiver. Se você quer fazer um Pix, essa modalidade de envio de recursos de banco a banco, nós temos esse número que é o mesmo do WhatsApp. Vou repetir para você fazer o Pix aí, ó. 11 97 261 0272. Muito bem. Dado esse recadinho, a gente quer dar um outro que é, você nos encontra também nas redes sociais com Laços Espirituais. Coloca lá na busca do Instagram, do Face, do Spotify, que é essa plataforma de áudio, SoundCloud também, que é uma plataforma de áudio. Você coloca lá, busca Laços Espirituais, e você vai nos achar, tá bom? Com vários podcasts aí para você ouvir. Muito bem, então vamos continuar aqui com o nosso Miramês, quando ele continua dizendo aqui, a mente comum se encontra viciada no erro. Olha aí, já dissemos isso hoje. E quando é preciso modificá-la, surgem alguns distúrbios. E é verdade. Porém, deves confiar na vitória do bem, porque o mal é passageiro, em se comparando com a eternidade da saúde. Olha aqui, com a eternidade da saúde. Lembra que nós falamos das abelhas? Também tem uma coisa que muito acontece. Você não deve cutucar lá, né, a casinha da abelha. Porque o que vai acontecer? Elas vão ficar furiosas e vão, muitas vezes, te atacar. Quando nós estamos buscando modificar-se, né, da gente elevar-se, nós vamos cutucar essas abelhas, né, que surgem, aí ele fala, e surgem alguns distúrbios. Claro, né, é como você remar contra a maré. É quando você está querendo sair de uma situação infeliz da qual você está e encontra naturalmente os obstáculos. Isso vai acontecer mesmo, os distúrbios, só que isso é passageiro, como ele fala, comparando com a eternidade da saúde, né? As afirmações positivas podem começar com um simples pensamento e atingir uma vida inteira. Um simples pensamento. Olha as dicas que ele vai nos dando aqui, ó, um simples pensamento. Ou seja, uma sementinha, né, que vai acabar por nos trazendo esses benefícios. Então ele fala aqui, olha, condiciona a tua vida às leis espirituais e passarás a sentir alegria e amor na educação que submetes a ti mesmos. Então, a gente vai buscando esse condicionamento. Através do quê? De treino, de insistência, de repetição. É como ele fala aqui da modelação, da gente modelar,
A gente tem que ir produzindo isso na nossa vida para a gente sustentar essa mudança, porque senão nós vamos encontrar esses obstáculos, esses distúrbios que ele colocou aqui no outro parágrafo. Então ele fala assim: condiciona a tua vida às leis espirituais e passarás a sentir alegria e amor na educação que submetes a ti mesmos. Então, se a gente vai trabalhando esse condicionamento a essas leis espirituais de perfeição, de saúde, de equilíbrio, de harmonia, claro que a gente vai obter esses benefícios. E conquistados esses benefícios, jamais serão tirados de nós. Né? É algo, uma conquista eterna, é uma conquista que vai vigorar para sempre. Se você vai alcançar aí, se você trabalha para alcançar uma medalha de ouro ou um troféu de um campeonato importante, o que houve antes, o que antecedeu antes para você alcançar esse pódio, vamos dizer assim? Muito trabalho, muito treino, muito suor, muitos obstáculos, né, que vão aparecendo para você alcançar aquilo. Só que quando você alcança, ninguém mais alcançou, e você chegou no pódio, e aquilo, ninguém tira aquilo de você mais. A vitória sobre nós, muitas vezes, mesmos, né? De superarmos a nós mesmos. Então, ele fala aqui: cada palavra que pronuncias com intenção de ferir ou de interferir na vida de outrem, para satisfação do teu orgulho, do teu egoísmo, procurando te colocar melhor do que todos, está predispondo o teu mundo interior a variadas enfermidades, né? Variadas enfermidades. Ele diz: os vícios e hábitos desnecessários são fontes de doenças e, quando partem do campo mental, alcançam com rapidez todas as vestes espirituais e desorientam a alma em todos os seus caminhos. Tudo isso já dito, e por isso os vícios e hábitos nossos têm de ser, né, ceifados, como a gente tira a erva daninha lá para que não atrapalhe a plantação. E aí ele encerra aqui dizendo: olha, deves procurar construir afirmações positivas, porque elas são forças que ajudam a curar. Tem cuidado em tudo o que falares, para que não venhas a ferir o teu corpo, pois a palavra nascida de pensamentos inferiores age como corrosivo na vida que alimenta o mal. Tá aí, tá claro, explícito para nós. E ele encerra repetindo uma das frases do próprio texto. Ele coloca aqui uma ênfase nessa frase: condiciona a tua vida às leis espirituais e passarás a sentir alegria e amor na educação que submetes a ti mesmo. Então, que maravilha, né? Recomendamos este tópico, afirmações curativas, com muito amor para você que está aí, que está nos ouvindo e nos, né, acompanhando pelo vídeo. Leia o livro Saúde, de Miramês, na psicografia de João Nunes Maia. Então, que a gente possa afirmar cada vez mais em nossas vidas, tomar, né, até medidas positivas, né, curativas, a fim de que nós possamos, então, né, ter uma vida plena, superar as nossas deficiências, as nossas enfermidades e dirigirmos a nossa vida para a cura. Né? É o que nós desejamos a cada um aí. Então, agradecemos imensamente aí a sua companhia. Obrigado por estarmos juntos aqui mais uma vez no Alvorada. Esperamos você no próximo programa. Esperamos que você entre em contato aí com a gente. Eu vou passar 2 telefones aí das telefonistas da emissora: 0800 979 5011 e também o 11 24 57 5011. Manda lá recadinho para o Nando e para toda a equipe do Alvorada. Esperamos aí com sugestões, com perguntas, com dúvidas, né? Esperamos aí o seu recadinho, tá bom? Então, fique com Deus, muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau!
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.